essa fibra não vai adiantar. Agora, vê se voltou ao normal, por favor. Ouvindo. Gente, acho que voltou. Aí só um minutinho, só pra gente... Não voltou na cadeira agora. Agora eu tô. Só pra gente... só pra gente não perder, deixa só a gente esperar todo mundo voltar. Pelo menos 2 minutinhos aí. Mas a gente parou na 462, nós não andamos, tá? Nós paramos lá naquela lá e não andamos porque tinha caído. Então, para quem está acompanhando, não voltou. Não perdeu nada, tá? Bom. Só um minutinho que a gente já vai retomar, mas nós paramos na 462 mesmo, tá? Quem está acompanhando, nós não fomos mais para frente. Se eu desencarnada não mexer na câmera novamente. Gervásio. Eu acho, Gervásio. Eu acho que ele está mexendo lá na internet, lá dentro. Está desligando. Na verdade, eu acho que isso tudo é só para ver se vocês estão prestando atenção, se vocês estão interessados. De propósito. Só para dar um tempinho para vocês não cansarem da gente. Isso. Foi a evocação de quem essa vez? Evocou. Não foram eles não. Gente, voltou aí, tá tudo bem agora, som, imagem, só pra gente não perder ninguém que estava com a gente. Voltem, por favor. Volte, avisa os amigos, nós estamos aqui. Não, aqui tem médios de efeitos físicos, não que a gente saiba. Você é, Alice? Médio de efeito físico? Gente, vamos lá? Então, ó, quem estava aí, desculpa que caiu, de qualquer maneira depois fica disponível no YouTube os dois, tá? A primeira parte que a gente quase que conseguiu fazer até as 9, de qualquer maneira vai ficar tanto a primeira parte como a segunda, a gente não consegue juntar, tá? Mas... e caso, até vamos combinar o seguinte, ó, a Maria Helene falou que ela está falando um pouquinho. Caso realmente a conexão esteja muito ruim, nós vamos parar já para não perder nenhuma questão, para quem ficou para trás, tá? Para a gente não perder, porque tinha um monte, hoje nós estávamos com quase 70 pessoas ao vivo o tempo todo. Pessoas interessadas, primeira vez. Primeira vez estava entrando, então, caso a gente perceba que não está bacana, ó, e nós já estamos com 25 dos 50, 60, 70 que estavam, a gente para e retoma na semana que vem Aí vai estar o prazo que ele deu para arrumar a internet. Então, não sei, a gente está trocando para fibra, nós estamos tentando fazer de tudo para conseguir, mas tá difícil, tá ruim. Não sei se foi por esse período de chuva, que faz já umas 2, 3 semanas que a gente está com muita dificuldade. Obrigado, Maria Helene. Para muitas respostas, tem muita pergunta assim, o que eu faço, espíritos encarnados, muito desequilíbrio. Eu acho, assim, a gente pode conversar no particular depois, mas entra aí o pensamento positivo, oração e principalmente o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é imprescindível. Eu acho que a gente pode colocar de novo na página aquele roteirinho escrito. O Evangelho no Lar, ele é o remédio para todas as nossas dores. Claro que a gente tem que pôr em prática, tá? Mas fazê-lo e manter o horário, manter a disciplina do Evangelho no Lar é o melhor remédio que tem. E oração e tudo mais, né? Mas se fosse uma receita escrita, eu daria como receituário a oração e o Evangelho no Lar. Com certeza. Né? Beleza? Ó, Maria Helene também está falando que dá para continuar, então vamos lá, gente. Então vamos só retomar 462, só volto para quem estava junto, né? Foram 3 partes que a gente acabou discutindo bastante, né? Os homens inteligentes, nós estamos falando de quem tem uma genialidade, que é muito inteligente. O Kardec está perguntando se a ideia é dele mesmo, e eles falam 3 situações que a gente discutiu, né? Algumas vezes as ideias surgem do próprio espírito, mas frequentemente eles são sugeridas por outros espíritos. E aí nós estamos parando justamente nessa parte, né? Que os julgam capazes de as compreender e dignos de transmitir.
São duas partes. certo? E quando eles não encontram em si mesmo, apelam para a inspiração. É uma evocação que eles fazem sem suspeitar. Faltou só a gente conseguir terminar essa parte da inspiração que você começou a falar, Exato. a gente parou com a transmissão. Ok. Porque o gênio, a pessoa muito inteligente, ele fica pensando o tempo Buscando, todo, tentando, buscando uma solução, pensando o tempo todo no assunto. E aí, quando ele não encontra a resposta em si mesmo, ele acaba, sem querer, fazendo uma evocação, que é pedir socorro, assistência espiritual, que vem e o julga capaz de compreender o que vai ser passado e digno de transmitir aquilo que ele vai receber. Então, são duas partes, né? Primeiro, eu tenho a inteligência para compreender, né? Eu consigo saber o química para desenvolver a fórmula. E eu sou uma pessoa digna para desenvolver aquela pesquisa. Vai ter utilidade de fato, pronto, né? que eu vou conseguir ser útil para a humanidade, tá? Então, essa é uma coisa recorrente para a espiritualidade. Eles vão sempre em socorro. Por isso que a gente fala assim, pedir e obtereis, aí é uma das coisas, né? O gênio pensa tanto e ele alimenta tanto que ele evoca e recebe. E aí né? esses espíritos se aproximam, é a mesma coisa. Mesmo sem suspeitar, ele não imagina que é dessa forma que acontece aquela criação, mas é assim que vem. E volta na história da afinidade, né? Esse gênio vai ser assistido por esses espíritos que também têm uma capacidade intelectual e moral para que vá conseguir se aproximar. Faz só uma gentileza, entra na transmissão anterior e faz um comentário de que a gente retomou na página. Aliás, para quem puder também fazer isso, ou quem tiver aí, ó, com certeza, Gervásio. Então somos dois, estou dentro dessa história aí. Então vamos lá? Comentário de Kardec da 462. Então o comentário de Kardec é: se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é assim que deve ser para o nosso bem. Né? Por quê? Para que a gente possa merecer, né, Alexandre, esse crescimento. Né? Senão, eu não tenho merecimento nenhum, E nem vantagem motivação, nenhum, né? Na verdade eu estaciono porque fica simplesmente vindo, né? Eu só fui para frente porque alguém me empurrou. Alguém veio fazer para mim. Eu não fiz nenhum esforço de seguir à frente. Então eu preciso desse esforço de receber o pensamento e tomar a decisão. Né? Por isso que eu fico sempre na dúvida e volta lá a Laíde, né? Que estava... E o Acácio fez um comentário. Acácio, hoje eu estava olhando uma palestra que eu preciso refazer, que é pedis e obtereis. Ele está comentando agora, pedis e obtereis se você tiver sintonia e capacidade. E você não queria Você não me perguntou um tema para uma palestra? E o Cássio te deu. Não, eu tenho tela pronta. Eu só preciso refazer. Agora que eu estava mexendo nas palestras que eu tenho que fazer semana que vem, é uma das que eu tenho lá. Mas o Acácio, obrigado pelo comentário extremamente enriquecedor mesmo. É por aí. Vamos lá? 463? 463. Disse algumas vezes que o primeiro pulso é sempre bom. Isso é certo, né? Isso é exato? Aí a resposta é: pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Depende, Né? Porque eu tomei o caminho de ouvir a boa inspiração, né? E não E sempre, né? Só a gente lembrar que o primeiro impulso é o meu, né? Lembra que a gente leu lá em cima? O primeiro impulso sempre é o meu pensamento. em geral, né? A maioria deles. Então, quer dizer, se eu tenho a maioria deles, e normalmente é o que eu sinto, né? Quando eu ponho para fora todo aquele ódio, quando eu vou xingar alguém, aquilo está dentro de mim, né? Aquilo é meu. Esse primeiro impulso é meu. Se eu continuar xingando, provavelmente alguém chegou do lado e falou: continua que tá bom demais esse negócio. Mas o que ele diz lá no começo, que a gente precisa tomar cuidado, é justamente esse. Vamos lá? Vamos. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Essa é ótima. Lembra que ele está começando, ele já está ele fez lá em cima como distinguir um do outro e tal, e agora ele já vai de novo numa pergunta direta. Como distinguir um pensamento sugerido se vem de um bom ou de um mau espírito? Né?
Exatamente. Eu recebi. É. Né? Eu sei que eu recebi, eu sei que eu tenho o meu, eu sei que eu E aí recebi. a dúvida dele é saber se eu sei se o cara é bom, esse espírito que está do meu lado é bom ou ruim. Aí ele foi mais direto ainda, né? Seria para ajudar na decisão, né? Vou seguir Exatamente. o bom e deixar o mal. É. Aí a resposta dos espíritos é: examinai-o. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Quer dizer, faça a sua parte, né? Que nós estamos fazendo a nossa. E a resposta, é isso que eu falo, às vezes a resposta curtinha e grossa, que eles adoram, né? É a mesma coisa do V de Jesus lá, né? Então, podia parar aqui, ó, examinai-o. Quer dizer, e nós sabemos, hoje, na nossa condição moral, nós já temos essa capacidade de discernir ou de distinguir qual é o melhor caminho a seguir, né? Qual é o conselho que foi dado. Isso nós podemos trazer para o encarnado, nós não precisamos pensar, é que nós estamos falando aqui na influência oculta dos espíritos, mas se a gente trouxer para a nossa convivência com os irmãos encarnados, é a mesma coisa, né? Se alguém chega para você e fala, não, dá um balão no seu sócio, e eu vou nesse... Eu sei que é errado. Hoje nós temos, hoje a maioria de nós, né, já tem condição de saber o que é o certo ou o que é errado. E aí por isso que ele fala, que eu acho que é curto e grosso, examinai-os. Os bons espíritos não aconselhariam senão o bem. Quer dizer, então, aí volta no comentário da Alice lá atrás, ó. Se fosse Jesus nessa situação, para que lado que ele ia? Ele ia falar para você roubar seu sócio? Ele ia falar para você trair seu marido? É essa o examinar-os. E aí a pergunta, o que ele perguntou, como que eu distingo se é bom ou mau espírito, é simplesmente nisso. Quer dizer, o que ele está me intuindo é o correto? É o que eu faria? É o que deveria ser feito? Tem uma grande aí que ela queria fazer. Deixa eu ver qual é o nome dela. Espera aí só um pouquinho. É que eu falei uma coisa, talvez a pessoa... Por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado. Eu não sou muito de orações, eu sei que não é bom, mas sou muito de conversar com Deus. É a mesma coisa, né? A oração que a gente diz é a tua ligação com o Pai ou com Jesus. Qual é a tua ligação? Não precisa ser oração pronta, oração, muito pelo contrário. Aliás, essa oração direta é a melhor que tem. Então, essa é a conversa. Esse conversar com Deus, muita gente não consegue e faz orações prontas. Então, entendeu errado. Desculpa, a oração que eu quero dizer, faço oração, é esse contato com é isso que você está fazendo. É sentar e conversar, é pedir, é falar, é reclamar, é ter liberdade de Pai. Exatamente, senão não seria paz. A gente tem que sentar e ter toda uma postura de ó Pai, palavras rebuscadas. Então esse contato realmente não está sendo íntimo com Deus, né? Aliás, é mais uma dica bacana para quem não conhece também. Tem o canal Amigos da Luz, tem Pressa com Pressa. Assistam. Que resume tudo isso que nós estamos falando e é muito legal. Vai servir para você, super viu? Então entra lá, canal Amigos da Luz no YouTube, Prece com Pressa. É isso aí. Então trava a língua, mas é muito bacana. Então, a Cleusa está falando que é a primeira vez acompanhando. Cleusa, a mesma coisa, se você puder curtir e seguir a página lá, depois você consegue acompanhar Dani, você voltou? As palestras. O Vinícius estava no centro, acabou de chegar, eu sempre vejo. E aí a Ana vai respondendo aí. Tá? Vamos lá? Acho que nós vamos conseguir hoje, Cássio. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para quê? Me induzir ao mal. Resposta curta e grossa. Para vos fazer sofrer como eles sofrem. Não quero. A segunda parte da resposta, para mim, ela justifica e explica um monte de coisa antes da gente julgar. Né? Então, de novo, é curta, grossa, mas é para a gente refletir muito. Isso. Com que fim os espíritos imperfeitos, a palavra, de novo, com cuidado do absurdo de Kardec na hora de fazer a pergunta, com que fim os espíritos imperfeitos, ele não está colocando aqui maldosos, ruinzinhos, malvados, nada.
Ele está colocando com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal. E a resposta é para a gente realmente pensar e olhar para o outro. Para vos fazer sofrer, podia até ter uma vírgula aqui, ó. Como eles. Eles sofrem. Eles estão em sofrimento. Então, quando a gente imagina que o que está fazendo mal está feliz, ele está em sofrimento. Ele está doente. Ele precisa de ajuda, ele precisa de atenção, ele precisa de carinho. Nós estamos passando por isso com o aluno. Não adianta apontar o dedo, não é esse o trabalho. Não é. E a pergunta e a resposta é para a gente realmente pensar. E a 465A e a B vai fechar mais ainda, e a gente pode até terminar o estudo na hora que a gente conseguir fazer a B e fechar o raciocínio em relação a isso para a gente terminar o estudo. Mas é muito importante a gente pensar na palavra que Kardec usou, imperfeito, e na primeira resposta, para vos fazer sofrer como eles. Eu estou sofrendo, eu quero que você esteja na mesma situação. Mas isso, nós estamos falando só dos imperfeitos, nós não estamos falando de nós. Nós não temos esse hábito. A gente não faz isso encarnado, nós não temos esse tipo de atitude comumente, assim. Nós não temos ninguém que a gente conhece no dia a dia, ou nós não fazemos mais isso. Ele está falando só dos imperfeitos. E é claro que eu estou brincando, e se a gente for procurar lá na escala dos... Nós estamos nessa escala aqui. Nós ainda estamos aqui, então ele está falando de nós. O motivo da gente fazer os outros sofrer, mesmo às vezes quando a gente fala que é sem querer, é porque nós somos imperfeitos. E nós estamos em sofrimento. Mas vamos fazer as outras duas, que aí a gente... Então, 465A. Isso lhes diminui o sofrimento? Quer dizer, se eles me fazem sofrer como eles, vai diminuir o sofrimento deles? A resposta é não. Mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Quer dizer, eu não consegui. Eu não vou deixar você, Ana, ser feliz porque eu estou infeliz. Então não sorria. Lembra do carro do vizinho? Assim, Meu vizinho comprou um carro novo. Ai, que inveja dele. Eu não estou com inveja, mas eu não perguntei se o vizinho trabalhou 12, 15 horas por dia para comprar o carro. E nem eu quero trabalhar, às vezes, 15 horas por dia para comprar o carro. Era melhor que ele não tivesse comprado. Que aí eu não precisava também fazer os 15 horas de trabalho para comprar aquilo lá. Ó, tem uma pergunta do Acaso aqui. Mas os imperfeitos nos induzem porque em alguns momentos tivemos a mesma sintonia dele? Ou ele está no fundo pedindo ajuda? As duas situações, Acácio. Normalmente eu sintonizo. Normalmente eu vou ter a sintonia a ponto dele me pedir ajuda de repente. Mas esse pedir ajuda é quando ele tomar consciência nesse sentido. No momento que ele está no desespero, e esses são os casos todos que a gente trabalha nas reuniões mediúnicas de socorro, é em relação a isso. No primeiro momento eu sintonizo com esse cidadão, comigo. Eu estou sintonizando com esse que está me desejando me fazer sofrer como ele. E num segundo momento ele vai pedir ajuda. Lembra que nós falamos outro dia, o Gervásio vive brincando, a gente vive comentando em relação aos desencarnados, aquilo que a gente comenta sempre, fora todas essas pessoas que nós temos na internet hoje, que é uma multidão, e a gente não teria acesso só fazendo estudo aqui, você imagina isso em relação a desencarnado. Então, com certeza, nós temos vários amigos que são trazidos para tentar esclarecer alguma coisa. O assunto é interessante, ou vai servir para alguma coisa, então nós estamos o tempo todo em relação a isso. Então, com certeza existe uma sintonia, porque senão ele não se aproximaria, e depois, no segundo momento, pode ser que seja um pedido de ajuda. Tá? Mais alguma coisa disso? Maura, pode sim pedir oração, tanto para encarnados como desencarnados, só a gente anota e não fala, tá? Mas todos vão ser anotados. Mas passa tá? a mesma coisa. Entra lá. Não, sempre, mesmos nomes, deixa eu até aproveitar que a Ana me pediu, mesmos nomes de pedido de oração, de pedido de vibração e tal, quem puder entrar na página e pedir na página como mensagem, é mais fácil do que procurar. Porque o Face não está deixando entrar como a gente entrava e procurar um por um. Antes o Face tinha uma opção de você ver todos os comentários. Agora ele só coloca os mais relevantes. Às vezes ele pula o comentário. Então, se vocês quiserem deixar... E assim, coloque o nome... eu queria oração para o meu filho. Ok, se eu colocar o seu nome... Mas coloca o nome do seu filho. Coloca o nome do filho, né? Sim. Pra gente... especifique mais pra gente
Não que se você não colocar, como vários eu já coloquei aqui, não vai receber oração, não é isso, mas coloca o nome do filho direitinho pra gente... Ô Maria Helene, aqui até agora ninguém reclamou, acho que está em ordem, acho que nós vamos conseguir acabar até 465B. Tá, então acho que deu para a gente entender, né? Principalmente esse fazem por inveja dos seres mais felizes, né? Porque a gente também está se mostrando um pouquinho mais feliz, por exemplo, conseguimos reencarnar, né? E aquele espírito ainda não conseguiu reencarnar, não conseguiu nem se arrepender do que fez. Né? Às vezes nem tomar consciência da situação que está, né? Nos fazer algum mal. E na verdade esse nos fazer o mal, esse nos fazer sofrer, para nós também serve como teste, para ver se a gente realmente aprendeu a lição, né? É a nossa hora de prova, né? Estou melhor, né? Eu aprendi, porque quando eu vim reencarnar, eu disse que eu aprendi, eu disse que eu queria oportunidade de melhorar, né? Que eu ia conseguir, isso, né? Que eu dava conta. Aí, né? agora, aí é a minha hora de provar. Eu dou conta ou não dou conta? Né? Eu posso resistir ao mal ou não? Então, 465B. Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Né? Que tipo? Resposta: os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar diante de Deus. Vai voltar lá no 465, né? A gente sempre vai lembrar, e assim, eu parei na 465 porque me assusta um pouco essa situação que a gente ouve, e a gente está claro, e é totalmente compreensível para a gente, o fato da gente aprontar, né? Ah, mas esse tem mesmo que linchar, esse tem que estar preso, esse tem que colocar no poste, jogar, passar gilete por álcool, quer dizer... E a gente esquece, o que me assusta um pouco, e talvez a doutrina nos ajude a compreender muito, que se a gente não tivesse a doutrina realmente fica muito complicado, né? Por exemplo, se a gente não acreditar na múltipla existência, fica muito complicado da gente conseguir entender isso, né? De que ele é imperfeito, então ele quer me fazer sacanagem agora, porque o que me chama muita atenção na 465 é o cuidado do imperfeito, que é a situação que nós estamos, que nós nos encontramos, e nós falamos isso um tempo atrás. Normalmente a gente se coloca às vezes num patamar um pouquinho acima, só o fato de ser espírita, parece que nós estamos já numa outra classe, e isso me assusta um pouco. E a resposta, né? Quer dizer, então, ele quer te fazer sofrer porque ele está sofrendo. Quem está feliz, é só a gente pensar no encarnado. Quem está feliz não tem tempo para perder tempo com os outros, né? Quem está feliz, quem está se preocupando, quem está trabalhando, quem está estudando, quem está se preocupando em fazer caridade, esse não tem tempo de desejar o mal para o outro simplesmente porque eu desejo o mal, né? Então a resposta, eu acho que ela é muito profunda nesse sentido, para vos fazer sofrer como eles, quer dizer, então eu preciso entender que ele está sofrendo para ele estar me desejando isso. Então, quer dizer, antes, e essa é o trabalho talvez mais difícil da gente em relação a isso, antes de eu julgar, e eu tenho essa concepção, eles nos deram essa resposta, eu preciso entender de que ele, antes de mais nada, ele está precisando de ajuda. Eu acho que você respondeu a pergunta do Acácio aqui. O quê? Entendi, mas como vou saber se ele quer nos quebrar ou nos ajudar? É o que você acabou de falar. De qualquer maneira, ele está sofrendo. Acácio, então, ele está em sintonia primeiro, às vezes, para ti. Mas quando ele acha uma sintonia, que você mudou a tua sintonia e começa a melhorar, você começa a melhorar ele. Você começa, pelo menos, a tentar melhorar ele. Entendeu? Ou ele vai se distanciar. Ou ele vai se distanciar. Ou ele vai se distanciar por causa da sintonia. Aqui não tem mais campo aqui. Eu não tenho mais isso. E às vezes, claro, e é isso que nós estamos falando, nós não estamos transformando todo mundo em bonzinho num passe de mágico com um varãozinho. Não é isso. O que pode acontecer é que esse imperfeito que quer nos fazer sofrer, e nós estamos dando campo para ele se aproximar para fazer isso, nós falamos lá no começo, o comentário que eu fiz em relação a gente não julgar, porque os espíritos nos disseram que ele faz isso porque ele está em um estado de sofrimento. Ele está num estado mental desequilibrado para fazer isso. Quer dizer, por quê? Porque se a gente pensar em alguém que está emocionalmente, moralmente equilibrado, eu não vou fazer mal para você. Eu não tenho o porquê fazer mal em relação a isso.
E tem aquela questão de passar o recibo, né? Eu recebi o mal e eu passo o recibo, devolvo no mesmo diapasão, na mesma Normalmente frequência, pior, né? Normalmente eu quero fazer ou pior, até né? pior. É. Então aí eu fiz o quê, né? Eu demonstrei que eu também não evoluí, não evolui nada, que não eu cresci, também eu não compreendo estou, e que aí- não aceito o outro. Exatamente, continuo imperfeito, do Exato. mesmo tanto que ele, estou cometendo o mesmo equívoco que ele e às vezes maior, né? Porque teoricamente eu já tenho condição, pelo menos deveria ter condição, de ter entendido que não era para fazer. Que já era para ter melhorado em relação a isso, né? Quer dizer, então eu já poderia estender a mão em vez de dar o tapa, né? Eu poderia ajudar em vez de pôr para baixo e afogar. É essa que eu acho que é a grande diferença. Lembrar que na perfeição divina ele aproveita todo mal para transformar em bem. Porque aquele mal que eu sofri me auxilia no crescimento espiritual, na minha resistência, né? Minha resiliência. Que virá cedo ou tarde. Eu posso ser isso agora ou posso ser mais tarde, mas eu vou compreender por que eu estou sofrendo naquele momento, né? E aí aquele espírito vai estar me ajudando, mesmo que ele queira me prejudicar, tá, Gervásio? Então, às vezes o espírito tem a intenção de me prejudicar, só que eu aproveito aquele momento para crescer. Para melhorar. E aí, então, ele me ajudou, né? Ele foi meu parceiro nessa hora. E aí, então, eu agradeço aquele que está ali me perturbando, porque ele me deu uma oportunidade de crescimento, de demonstrar que eu estou um pouco melhor, né? Eu estou diante de Deus, né? E diante de Deus tudo se transforma em luz. Não existe escuridão. Perfeito. Amanda está fazendo um comentário. Amanda, nós falamos um pouquinho antes, acho que de cair a transmissão, mas vamos lá. Mas vejo que não é somente os espíritos que induzem a fazer o mal. Vejo muitos que estão encarnados a fazer da vida do outro um caos. Também por serem pessoas infelizes e que se deixam influenciar por espírito da mesma sintonia? Sim. Perfeito, Amanda. Nós até comentamos isso um pouquinho antes, acho que da conexão cair. Essa realidade é que eu até cortei o assunto, porque como a gente está falando de influência dos espíritos para o encarnado, eu até comecei a falar do encarnado e falei, não, vamos voltar para os espíritos, mas é a mesma relação, é isso que a gente começou a comentar aquela hora. Mesmo porque nós temos que lembrar, né, só para não adiantar o passo, mas nós temos uma obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e um monte de quilo de encarnado para encarnado. E aí se encaixa isso. Quer dizer, mas lembrando que eu estou infeliz. Para querer a sua infelicidade, eu não posso estar feliz. Por quê? Porque se eu estiver no estado de felicidade, se eu estiver equilibrado emocionalmente e moralmente, eu não tenho tempo para me preocupar na sua infelicidade, muito pelo contrário. Às vezes querer a infelicidade do próximo não é nem tá nele que sem ter intenção ele vibra. Mas porque eu sou infeliz. Então, exatamente. É essa a pergunta dela e a resposta não é assim, dos eu fico espíritos. assim, nossa, hoje eu vou azucrinar, vou ficar pensando. Não é. É que eu vejo a pessoa conseguir, ou eu vejo a pessoa melhorar, e aí eu não consigo aquilo e aquilo, né? E eu vejo lá, eu lembro daquela divisão de classes de espíritos, né? Dentro dos espíritos, tem os zombadores, os perturbadores, né? Eu tenho uma N classes de espíritos que eles fazem por diversão, né? Fazem porque estão sofrendo. E aí eu preciso entender, né? Ou agir como Jesus dizia, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Então aquele que está, né, prejudicando não sabe o que faz. Porque eu, nesse momento, eu estou recolhendo, né? Lembrando daquilo que foi a Amanda que disse, né? Que tudo é uma consequência de que nós fazemos. Então, eu estou recolhendo. Mas aquela pessoa ainda está na fase de plantação. Então, ela ainda tem muito para recolher, né? E aí, ela recolhe, né, de acordo com a força com que ela plantou, né? Botou muito adubo, vai ficar forte aquele negócio, né? E vai colher. Sim. Né? E vai colher. Assim como a gente hoje está colhendo aquilo que plantou. E eu gosto sempre de lembrar que, assim, a minha plantação, ela não é só da outra vida, né? É hoje, meu dia a dia, eu estou plantando agora. Então, eu preciso cuidar melhor dessa minha plantação no meu dia a dia, para que eu tenha um futuro melhor, né? Porque senão eu não vou ter um futuro melhor, eu vou ter a mesma coisa, sempre recolhendo o passado distante. Eu preciso começar a mudar essa plantação, né?
E com essa mudança de plantação, eu consigo inclusive eliminar algumas coisas do passado, não preciso passar por tudo, né? Eu posso ir plantando com o quê? Com o bem, aprendi, né? Eu vou plantando bem, e aí então o bem, né? Como disse, né? Porque o amor cobre multidão de pecados. Perfeito. Entendeu? Só para encerrar, Amanda, não tem pedido desculpa não, é que ela falou para mim, desculpa, acho que havia caído a transmissão e eu não ouvi, mas agradeço a atenção. Na verdade, não tem pedido desculpa de nada não. É que como a gente, na verdade, eu acho que nem isso foi, é que eu comecei o comentário e parei, porque como a gente estava falando de espírito desencarnado para encarnado, eu achei que naquele momento não cabia o comentário e eu que parei o assunto. E aí você fez a pergunta e acabou ajudando no que a gente tinha comentado. Então não é que tem pedido desculpa não, nós que agradecemos o comentário e a participação, tá? Então, gente, nós vamos encerrar, deixa eu só aproveitar, eu vou fazer o cartaz aqui, não sei se dá para vocês enxergarem daí. Põe pra gente ver, a minha bateria acabou. Esse é o cartaz, tá? Mas depois eu vou até tirar uma foto e posto na nossa página, inclusive com o interno, que são as atividades e tudo mais. Mas fica o convite, eu vou publicar na página amanhã, 63º com Cafras, tá? E o tema desse ano é Minha Paz Vos Dou, né?